Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, sabe aquele policial assassino do Paraná que matou um dirigente do Partido dos Trabalhadores em uma festa de aniversário, inclusive a festa dele, de 50 anos. Agora ele vai a júri popular. Mas todo esse tempo, porque isso foi em julho de 2022, todo esse tempo, e ele foi preso em flagrante. Só que o negócio é o seguinte, arrumaram um cambalacho para ele e ele não ficou preso. Ele ficou na casa dele. Agora eu quero ver se realmente vai ser feito justiça. Porque até agora a justiça foi nula nesse caso. Essa matéria, inclusive as informações, é do site Carta Capital. O Jorge Guaranho, é aquele ex-policial penal que matou o dirigente do PT, lá do Paraná, o Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu. Isso lá em julho de 2022, agora que ele vai para júri popular, no dia 11 de fevereiro. Agora a Justiça do Paraná reservou 3 dias para o julgamento do bolsonarista assassino, policial assassino, que responde por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meio que resultou em perigo comum. Quer dizer, ele entrou numa festa de aniversário para matar o aniversariante, que estava fazendo 50 anos. E tem outra, matou, aí foi preso em flagrante, mas não ficou na cadeia. Porque alegaram, sabe o quê? Que o presídio não tinha condições de receber ele, porque ele tinha que ficar num lugar melhor. Quer dizer, os outros presos podem. Ele, como era policial, não podia. Aí ele ficou na casa dele, todo pomposo. Agora, está havendo um movimento social que, inclusive, deve protestar por justiça em frente ao tribunal, segundo o Márcio Kieller, presidente da CUT do Paraná. Ele diz que, vou até dizer o que ele falou, abre aspas, pediremos por justiça. É evidente que sim, pelo Marcelo Arruda, contudo, é uma vida que não volta mais. E a punição, neste caso, é para que a violência política seja banida do país. Fecha aspas. E essa violência foi o Bolsonaro que trouxe para o Brasil esse negócio. Ele pregou o ódio. Quer dizer, você, se é bolsonarista, você não aceita outras pessoas que pensam diferente. É de uma ignorância, porque as pessoas não pensam iguais, não agem iguais. Então sempre haverá diferença.
não é por causa disso que vai ser inimigo. Agora, o bolsonarismo porque eles pregam o ódio. Eles odeiam as outras pessoas que pensam diferente. É a mesma coisa da ditadura militar, daquele golpe militar de 64, que torturava e matava as pessoas que pensavam diferente deles. Se pensou diferente, eles querem matar. É isso que é o bolsonarismo. Agora, o tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu, o Arruda, ele comemorava o aniversário de 50 anos em um clube, no dia que ele foi assassinado pelo policial, esse tal de Guaranhos. Agora, a festa de aniversário tinha como tema a volta do presidente Lula, do PT. Aí o candidato ao Planalto, inclusive contra o Jair Bolsonaro, que buscava a reeleição e dançou, porque o povo não é besta. O povo elegeu o Bolsonaro e também tirou o Bolsonaro, porque viu que o Bolsonaro só pregava ódio. E eles pregam ódio junto dos evangélicos, porque são todos eles evangélicos. E eles não aceitam que você pensa diferente. É a mesma coisa dessas torcidas organizadas. Uma torcida odeia a outra. Eles não podem assistir uma partida de futebol junto, porque um odeia o outro, porque o outro torce para o outro time. É de uma ignorância que não tem tamanho. E esse Guaranhos é o próprio ignorante. É uma topeira de primeira e tem que pagar pelo crime que cometeu. Agora, eu quero ver se a justiça paranaense, porque o negócio é o seguinte, a justiça paranaense tem histórico que não é legal. Inclusive, a 13ª Vara do Paraná, que eles também jogavam em outro time, condenavam pessoas sem prova. Quer dizer, isso se você não fosse bolsonarista. Se você fosse bolsonarista, aí era com eles mesmo. Eles abraçavam e absolviam. Mas se você fosse, mesmo inocente, você fosse de outro partido e não fosse bolsonarista, aí você dançava. Foi justamente o caso do presidente Lula, que foi condenado sem prova. A Rede Globo inventou uma história e aquele juiz ladrão de Curitiba, que hoje é senador, conhecido como Sérgio Moro, ele era um juiz que tinha lado. O lado dele era a extrema-direita. Esse pessoal do Guaranhos, que o Guaranhos é assassino, matou uma pessoa porque ele pensava de outra forma. E tem outra, antes de matar, inclusive, ele gritou na rua: aqui é Bolsonaro, o Lula é ladrão.
é ladrão, só que eles não provam. Nunca provaram nada que o Lula roubou. E olha que bagunçaram a vida do Lula. Mas nunca provaram absolutamente nada. Agora, o Bolsonaro é diferente. Já foi feita investigação e a polícia descobriu que o Bolsonaro roubou joias do patrimônio público. Ele roubou joias para vender. Então, o Bolsonaro que é o ladrão. Ladrão é aquele que rouba, não aquele que foi roubado. Porque o Lula foi roubado. O juiz ladrão de Curitiba, o Sérgio Moro, roubou, inclusive, a liberdade do presidente Lula e colocou no poder o Bolsonaro, que aí o Brasil viu o que deu um bolsonarista no poder. Agora, num ponto foi até bom, porque na sociedade nós descobrimos quem realmente são as pessoas. Quando você vê que o cara é bolsonarista, ele não é uma pessoa honesta. Ele não é uma pessoa que pode viver tranquilamente numa sociedade. Por quê? Porque ele só quer o caos. Ele quer, inclusive, matar as outras pessoas que não pensam como ele. Foi justamente o caso desse policial assassino, o tal de Guaranhos, Jorge Guaranhos. Esse é um assassino e vai ter que pagar. Agora, vai ser julgado no Paraná, né? A Justiça do Paraná, todos nós sabemos como é que é. Agora, inclusive no dia que o Jorge Guaranhos, ele matou o Arruda, inclusive o Arruda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. E tem outra, olha bem, o Guaranhos matou uma pessoa que ele, inclusive, deixou 4 filhos, inclusive, ele estava com um bebê de 40 dias no colo. E eu não entendi por que nesse processo não tem a tentativa de homicídio para as outras pessoas. Agora, você veja bem, o tribunal, olha bem, o Tribunal de Justiça do Paraná, na época aí, concedeu prisão domiciliar ao assassino, ao policial assassino Jorge Guaranhos. Agora, diz que a prisão onde ele estava, porque ele foi preso em flagrante, a direção, o diretor do presídio informou ao Tribunal de Justiça que não tinha condições de oferecer assim uma assistência necessária ao Guaranhos. Aí justificaria a prisão domiciliar para ele,
porque aí ele ia ter o conforto da casa dele. Quer dizer, o Guaranhos, inclusive o diretor do presídio, que declarou que o presídio não tinha condições, eles queriam que, para o Guaranhos, ele tivesse as mesmas condições que ele tinha na casa dele, o mesmo conforto na cadeia. Agora, é totalmente contraditório. E as outras pessoas que estão presas lá? Quer dizer que as outras pessoas não são ser humano. Por isso que pode ficar num lugar insalubre. Porque é praticamente isso que informou o diretor do presídio. Porque ele informou o Tribunal de Justiça que lá naquele presídio não tinha condições, entendeu? Para o Guaranhos ficar, porque ele não ia ter assim as mesmas regalias que ele tinha na casa dele. E não adiantou nada, inclusive, a família do Arruda contestar. Não adiantou nada, porque o Tribunal de Justiça do Paraná não tomou decisão. A única decisão era dar conforto ao assassino do petista, de um dirigente do Partido dos Trabalhadores lá do Paraná. Agora, e o diretor também diz que lá no presídio não tinham condições de o Guaranhos ficar, porque ele não iria ter, inclusive, o mesmo conforto da casa dele. Então ele teria que ir para a casa dele. E foi isso que o Tribunal de Justiça fez. Pegou e mandou o Guaranhos, que tinha, olha bem, foi preso em flagrante por ter matado uma pessoa. Ele entrou em uma festa de aniversário, foi lá e matou o aniversariante, antes até de cantar o parabéns, porque o aniversariante estava fazendo 50 anos e o Guaranhos era bolsonarista e o aniversariante era petista. E aí ele gritou: aqui é Bolsonaro. Foi lá e meteu tiro, um monte de tiro no aniversariante. Isso é bolsonarismo. E tem outra. E o Tribunal de Justiça concedeu ao assassino ficar no conforto da casa dele, porque o diretor do presídio disse que no presídio não tinha o conforto da casa dele, e o presídio não tinha condições de manter aquele policial assassino no presídio. E aí o Tribunal de Justiça mandou o Guaranhos para casa dele, que ele está até hoje. E agora, no dia 11 de fevereiro, ele vai ser, inclusive, a júri popular. E eu espero que a população que esteja presente peça que faça justiça e mande esse Guaranhos, Jorge Guaranhos, o policial assassino, para a cadeia, porque lá na cadeia é o lugar de assassino. Que matou um inocente, um trabalhador.
Inclusive, esse trabalhador era guarda municipal, Marcelo Arruda, que foi assassinado vergonhosamente por esse policial assassino, Jorge Guaranhos. Então, esse Jorge Guaranhos tem que ir para a cadeia, tem que ser condenado. Não pode ficar tendo a regalia na casa dele. Ir para todos os lugares que ele quer. E tem outra, contando vantagem. Porque ele está contando vantagem lá na região dele. Inclusive, ele disse que matou mesmo. Agora, quer dizer, ele matou mesmo, né? Ele matou. E matou um petista, inclusive. É isso que eles falam e eles pregam na nossa sociedade. Porque esse bolsonarismo veio para dividir a sociedade, dividir as famílias. Veio para isso. Eles não suportam pessoas que pensam diferente deles. Sabe por quê? Porque são ignorantes. Esse pessoal é muito ignorante. E veja bem, o Bolsonaro fez toda aquela organização para dar o golpe de Estado, porque também não aceitou a derrota nas urnas. Aí diz que as urnas foram fraudadas. E aí tentou dar um golpe de Estado para se manter no poder. Porque eles acham que é na força que eles têm que ganhar. Porque eles não têm condições de ganhar, inclusive no voto. Aí diz que as eleições foram fraudadas e por isso ele perdeu as eleições. Só que ele quis dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que tem outra. Ele esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Quem passou pela ditadura sabe o que é a ditadura, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita assassina, que eles querem dar um golpe de Estado na nossa democracia. Certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.